Pessoal, eu nem sei por onde começar, porque esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, só nesse capítulo, tá? 46 versículos. Tem tanta discrepância, tanta falta de conhecimento do autor, se realmente foi judeu que escreveu isso aqui, que o cara, ele tirou versículos fora do seu contexto lá do Antigo Testamento, tentando aplicar assim para a atualidade, dizendo o que aconteceu, que eu demoraria dias para desconstruir essa mentira. Se eu tivesse que fazer uma live só mostrando os versículos que ele cita e que ele tira fora do seu contexto, que não se aplica a Jesus, não se aplica ali o que estava acontecendo no momento, eu demoraria umas 2, 3 lives de 3 horas cada um, no mínimo, de tanta coisa errada que esse escritor aqui de Atos do Apóstolo tentou trazer aqui, fazer menção, para poder encaixar a história, porque isso aqui não aconteceu, tá? Se você está acreditando que realmente isso aqui aconteceu, vou provar para você nesse vídeo que isso aqui não tem como nem ter acontecido, ok? Porque ele se baseia em versículos do Antigo Testamento para fundamentar, tentar construir uma narrativa. E quando você vai no Antigo Testamento, você encontra vários problemas, que como isso daqui não pode ter acontecido, ok? Então, depois da nossa vinheta e depois dos nossos comerciais, eu vou trazer para vocês aqui a discrepância desse livro de Atos dos Apóstolos. Você que quer adquirir conhecimento, você que quer comprar algum livro para estudar referente à historicidade da Bíblia, sobre arqueologia, sobre se realmente existe inferno, como foi criado o Novo Testamento, né? Então eu peço para você que você entre aqui na descrição, tem um maisinho, ó, mais, descrição, mais, você clica ali, vai aparecer ali toda uma escrita aqui referente ao meu canal, tem os links ali, que eu sou afiliado da Amazon, você pode entrar, clicar, comprar ali o seu livro ou qualquer outro objeto, celulares, qualquer tipo de coisa que você quiser para sua casa comprar, que estiver dentro da plataforma da Amazon, você pode entrar através do link aqui e automaticamente você vai estar ajudando este aqui do canal, ok? Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu não vou ler todos os versículos que eu printei aqui porque são muitos. Então eu vou só fazer uma análise superficial. Depois eu vou fazer uma live com amigos e vou combinar aí com amigos para poder cada um trazer um ponto de Atos dos Apóstolos e a gente mostrar as contradições, entendeu? Então, como um inscrito do canal fez um pedido para eu mostrar aqui as contradições de Atos capítulo 2, eu sublinhei alguns versículos aqui para poder trazer para vocês, ok? Então vamos começar aqui, ó. Aqui fala sobre o dia de Pentecoste, que acontece ali 50 dias depois, é uma comemoração que acontece ali em Israel, ok? Aí ele diz ali que estava cumprindo o Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. Aqui nós já temos um grande problema e eu vou mostrar para você lá da onde que o autor aqui descreve como foi escrito pelo profeta. E aí ele se refere ao profeta Joel, ok? Eu vou mostrar para você. Presta atenção onde está sublinhado. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, ok? Aí de repente veio no céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso. Primeiro problema aqui. Segundo, né, na verdade. Quem, qual historiador, Plínio, qual historiador que registrou, qual judeu, qual romano, qual desses que estavam lá, em qual literatura, qual livro que alguém registrou esse fenômeno que veio um vento do céu ruído, né, que agitou como um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhes então línguas como de fogo. Quem viu isso e registrou que estava línguas como de fogo? Só foi o autor de Atos, mas ninguém ali da redondeza, porque aqui demonstra que todos ficaram perplexos. Eu vou mostrar para vocês. Qual historiador na época, qual jornalista, historiador, filósofo que registrou isso daqui? Não, não tem, né? Só tem dentro da sua Bíblia, da historinha da sua Bíblia, ok? Ele diz aqui, ó, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Presta atenção nesse texto aqui, tá? Conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem.
Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Aqui está retratando que viam gente de todos os povos, todas as nações, que está debaixo do céu. Então todas as nações que estão debaixo do céu foi até Jerusalém. Vai vendo a discrepância, viu? Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Ninguém registrou isso. Estupefados e surpresos, diziam: não são acaso os galileus todos esses que estão falando? Então ele registra ali um evento em que eles estavam falando em outros idiomas para que os outros povos que falavam outras línguas entendessem que eles estavam falando a mensagem ali de Deus, ok? Como é? Então aqui demonstra que esse fenômeno do Espírito Santo que desceu ali como vento impetuoso foi só para aqueles que estavam reunidos ali naquela casa, naquele local, ok? Presta atenção nesse termo aqui. Só foi para esses galileus, todos esses que estão falando, é só para eles. Como é, pois, que ouvimos falar, cada um de nós, no próximo idioma que nascemos? Então, o que ele está retratando ali? Haviam outros povos que falavam outras línguas e que eles receberam o poder de falar em outros idiomas que os outros povos, as outras nações, entendessem o que ele estava dizendo. Foi isso que está dizendo no texto. Então aqui já cai por terra o decanta labasuri, anda labashuri, kai seremi canta labassu. Então, línguas estranhas aqui em Atos dos Apóstolos não é línguas, né, emblemáticas, essas línguas glossárias, né? Aqui já é idiomas. Se você trouxer outro texto que fala que não é idioma, então aí você já demonstra que tem uma contradição dentro da sua Bíblia. Como é que, pois, ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia? Então aqui ele vai falar todas as cidades. Vou pular isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tanto judeus como prosélito, cretense e árabes, né, todos ouvimos apregoar as nossas próprias línguas, as maravilhas de Deus, como se eles estivessem pregando nas línguas que eles não têm o costume de falar. Pregava em outros idiomas, né? Aí tem as pessoas zombando aqui, né? Ah, eles estão cheios de mosto, né? Como o Ronaldo do canal Analisando a Escritura trouxe muito bem a tradução do mosto, é um vinho antes da fermentação. Mosto não fermenta, não deixa as pessoas bêbadas. Aqui já traz uma outra que é vinho doce. Tendenciosidade da Bíblia, vai vendo. Olha o que acontece. Então Pedro se levanta, e, junto com os 11, levantou sua voz e falou-se: homens da Judéia, e a todos vós, habitantes de Jerusalém. Era para aquele povo que estava ali, habitantes de Jerusalém e da Judéia. Tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Então ele fala assim, ó: olha aqui, pessoal da Judéia, olha, pessoal, habitantes aqui de Jerusalém. Estes homens não estão embriagados, como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo, olha aqui, ó, o que está acontecendo, não é para o futuro, ok? O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Aí eu vou trazer para vocês quem é o profeta, viu? Aí diz assim, ó, que sucederá nos últimos dias. Aqui já caiu um outro problema pro chão, que os crentes dizem que hoje, 2024, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas não. Pedro fala que os últimos dias eram naquela época, naquele contexto, há 2000 anos atrás. Cristão, como que você resolve esse problema, hein? Sucedeu que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Temos um grande problema aqui agora. Aqui eu não preciso nem ir para Joel para mostrar para vocês que tem um problema. Porque o próprio livro de Atos se refuta. Porque diz assim, que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda. Toda não é metade. Toda não é 1/3. Aqui está dizendo sobre toda a carne. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda a carne para vocês é o quê? É tudo ou é só um pouco? Aí quer ver eu refutar esse argumento? Esse derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os ateus vão receber o espírito? Os agnósticos? Nós que estamos refutando a Bíblia,
Então, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, os ateus receberam ou vão receber o Espírito Santo? Ó, já tem um problema que os últimos dias Pedro está dizendo que é naquele contexto, que estava acontecendo ali. Diz assim ainda: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então está dizendo que todos profetizarão. Todos. Se vai derramar o Espírito sobre toda a carne, então vossos filhos e vossas filhas, todos profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Aonde você vê isso? Todos fazendo isso. Todos recebendo visão, todos profetizando. Aonde você vê isso? Hã? O que nós vemos aí nas igrejas aí, essas falsas profecias, né? Essas falsas visões, não tem acontecido. Ok? Aí diz assim, ó. Vamos ao versículo 19. E farei aparecer prodígios em cima do céu. Aonde isso aqui aconteceu? Na época dos apóstolos, que Pedro está falando que está se cumprindo ali. O sol se mudará em escuridão. Quando que vocês viram na história, tirando os eclipses, que o sol se mudou e virou em escuridão? Responda essa crente sem manobra. Olha aqui, eu não estou nem lendo tudo. Se eu for ler tudo, nossa, eu vou levar horas fazendo esse vídeo. A lua em sangue, aonde vocês viram naquele contexto, ou agora, a lua se transformando em sangue. Antes que veja o dia do Senhor, o grande dia. Então ele tira esse versículo aqui, presta atenção que eu vou mostrar para vocês, fora do seu contexto, aplicando para a época do dia do Pentecoste, dizendo que aqueles dias eram os últimos dias e que aqueles dias estavam acontecendo ali. Então, ele diz assim, ó, todo o que invocar o nome do Senhor, do tetagrama, será salvo. Ué, mas a salvação não vem através de Jesus? Ou é através do tetagrama, o Senhor? Hein? Aqui está dizendo que todo que invocar o nome de Yahvé será salvo. Então não é clamar o nome de Jesus será salvo? Olha a adulteração dos versículos que os autores posteriores vão trazer, que todo aquele que declarar o nome de Jesus será salvo. E aqui é o nome do Senhor, Yahvé. E eu vou trazer outros problemas para vocês também aqui, que refuta a divindade de Jesus. Vamos continuando? Diz assim, ó. Homens de Israel, ouve estas palavras. Jesus, ele vai tentar introduzir Jesus ali, Pedro. O autor, não é Pedro, né? O Nazareno foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem sabeis. Outro problema que nós temos aqui. O autor aqui traz que Jesus fez milagres, prodígios e sinais. Qual historiador da época de Jesus, quem escreveu isso aqui, tirando a Bíblia? Tirando as passagens bíblicas? Quem foi o autor que registrou esses eventos que Jesus fez milagre, ressuscitou morto? Qual filósofo, qual escritor da época de Jesus? Ah, Joséfo. Não, Joséfo não é da época de Jesus. Joséfo nasceu 10 anos depois, segundo o mito, que Jesus foi crucificado. E isso, quando Joséfo, se eu não me engano, 38, nasceu, e morreu no ano 100 aproximadamente, ele era bebê, ele era criança. Então vamos supor, nasceu em 38, 48, 10 anos, não era escritor. Vamos jogar ele com 15 anos, 53, 54, o ano. 15 anos de idade no ano 54. No ano 54 para o ano 34, 35 ali da Era Comum, né? Tem muito tempo. Como pode Joséfo querer escrever alguma coisa se ele não foi testemunha ocular dos fatos de Jesus? Então quem usa a fonte de Joséfo para poder legitimar Jesus está fazendo pseudagem, porque eles não foram, ele não foi testemunha. Joséfo não é testemunha ocular. Joséfo, ele pega relatos de terceiros. Ele escreve aquilo que outros escreveram. Então ele usa a segunda fonte, ele não é a fonte primária. Ele não esteve lá, ele não presenciou lá. Ele pode ter escrito por oralidade, alguém me contou, e contar cada coisa que você escreve, cada coisa que alguém conta para você, você pode aumentar mais. E assim se constrói mitos, ok? Olha o que acontece aqui, que vai dizer aqui em 23. Este homem entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes
crucificando-o pela mão dos ímpios. Só tem um grande problema. Os judeus não mataram Jesus. Ah, não, mas eles entregaram para os romanos crucificar. Só tem mais problema para vocês resolver. Segundo a pena de Jesus, que ele foi crucificado por causa de blasfêmia, ele deveria ter sido apedrejado até a morte pelos próprios judeus. Mas Jesus não foi apedrejado até a morte. Segundo a literatura, o mito, ele foi crucificado pelos romanos. Aí você vai dizer assim, é para se cumprir a escritura, tudo bem. Vamos lá então. Estevão, ele blasfemou também. Ele foi crucificado ou ele foi apedrejado na sentença judaica? Responda essa crente. Por que Jesus foi crucificado pela pena de blasfêmia e a mesma pena aplicada ao Estevão, ele foi apedrejado pelos judeus? Por que há diferença, a acepção? Por que um é apedrejado e o outro crucificado? Você está vendo um grande problema? É as incoerências dessa Bíblia Sagrada. Então nós temos uma pena, quem blasfemar é apedrejado. Mas aí abre uma exceção para Jesus. Grande problema para vocês resolverem isso aí, viu? Então não foi, quem matou Jesus não foi os judeus. Os judeus, eles julgaram só. Mas quem matou foi o Império Romano. A sentença de morte, de crucificação, não é judaica. Ela é romana. Entendeu? Então, assim, eles entregaram todo o julgamento para Pôncio Pilatos, né? Entregaram tudo lá, eles participaram, eles trouxeram falsas testemunhas, né? Tudo mais. Mas ele não foi julgado pela pena judaica. E Jesus, sendo judeu, ele deveria ter passado pelo jugo judaico e sentenciado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se Roma estava no comando de tudo ali, e Roma tinha que sentenciar Jesus para crucificação, para você legitimar, não, mas é que o Império Romano estava comandando tudo ali. Ok. Mas e Estevão? O Império Romano não estava comandando tudo ali, não? Então resolva esses pepinos. Ok? Aí diz assim, ó. Mas Deus o ressuscitou. Deus ressuscitou, mas Jesus não é Deus? Então quer dizer que Deus ressuscitou outro Deus? Deus ressuscitou, libertando na angústia do Hades. Peraí, como que o autor aqui... Vocês sabem o que é Hades? O que é Hades? A mitologia grega. Então o autor de Atos está citando um mito grego? O deus Hades? Vocês nunca pararam para analisar isso, não? Porque a Bíblia não foi escrita em português, tá? Ela foi escrita no grego, aqui no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no hebraico e no aramaico. Então, o que acontece? Parece que Jesus foi ressuscitado no mito grego do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder do Hades. Então, Jesus desceu às profundezas do Hades. Olha para você ver a quantidade de problema para o cristão resolver. É, cristão. Aí vocês falam que na Bíblia não tem mitologia. Hades é o quê? Dá um Google aí, vê o que é Hades. Quem é o Deus aí? Hades, profundezas dos mortos. Mas na sua Bíblia. Mito atrás de mito. E de fato, é a respeito dele que diz Davi. Olha para você ver a pseudagem que ele fala aqui, que Davi disse de Jesus. Eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita, para que eu não vacile. Aí você vai lá em Salmos capítulo, acho que 16, e lá está dizendo que Yahvé está à direita de Davi, para que ele não vacile. Ele fala que é Jesus. Ele tenta trazer a menção que Jesus está ao lado de Davi, que Davi está mencionando Jesus. Olha para você ver a pseudagem desse escritor de Atos dos Apóstolos. Cara, que absurdo, cara. Faz uma análise aí em todas as citações que esse livro de Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 2 só, não precisa nem ler tudo. E eu vou refutar essa descida do Espírito Santo com uma passagem para vocês, do Novo Testamento. Aí diz assim, ó. Porque não abandonarás minha alma no Hades, lá no submundo dos mortos, na mitologia grega. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, né? Deixe-me conhecer os caminhos da vida e enche-me-ás de júbilo na tua presença. Olha outro problema aqui.
Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda a franqueza e respeito do patriarca Davi. Meus queridos, seja honesto, aonde Davi foi patriarca? Aonde Davi foi patriarca? Responde essa crente. Aonde que Davi foi patriarca? Ele morreu e foi sepultado em seu túmulo. Encontra-se entre nós até o presente dia. Me mostre uma citação no Antigo Testamento, na literatura judaica, onde Davi é retratado como patriarca. Me mostre. Ó, pra você ver a quantidade de pseudagem. Vai ter mais problema, viu? Ó, sendo, pois, profeta, tá falando que Davi era profeta. Vamos lá. Como que Davi era profeta, se Deus levantava profeta para falar com Davi? E naquele contexto, Deus levantava profeta, segundo o mito, para falar com os servos de Israel. Então, se Davi era profeta, por que precisaria que Deus levantasse outros profetas para falar com Davi? Profeta Samuel, profeta Natã. Responda a essa crente, sem manobras. E sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono. Responda essa crente com a maior sinceridade. Aonde? E outra, vamos lá. Esse trono aqui de Davi é espiritual? Ou realmente Davi reinou, como vocês dizem, como diz na Bíblia? É literal o trono de Davi ou é espiritual? Porque se você falar que o trono de Jesus é espiritual, então o trono de Davi também é espiritual. Então Davi não reinou na terra. O crente, para fazer manobra, ele tem que transformar o literal como espiritual. É assim que ele faz para poder dar ênfase na crença dele. Ele diz assim, ó, que é um descendente seu. Jesus não era descendente de Davi. Já começa por aí. Tomaria assento em seu trono. Onde Jesus tomou assento no trono de Davi? Responda essa crente. Onde Jesus reinou em Israel, literalmente. Como diz aqui, que tomaria o assento do seu trono. Onde? Quem era o rei de Israel na época de Jesus? Responda essa crente. Jesus tomou o reino do rei atual de Jerusalém? Jesus tomou? Ele diz assim, ó, previu e anunciou a ressurreição de Cristo. Me mostre aonde que Davi previu e anunciou a ressurreição de Cristo no Antigo Testamento. Mostra. Responda essa crente. O qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. Ele repete, né? A este Jesus, Deus o ressuscitou. Ó, Deus o ressuscitou. Então é Deus ressuscitando Deus? Grande problema para você resolver, hein? Deus ressuscitando Deus? Então vamos lá. E dito nós, todos somos testemunhas. Ele está dizendo ali que todos ali são testemunhas que Jesus foi ressuscitado. Todos. Ele está citando para quem? Para todos que estão ali, que ele estava conversando. Medos, persas, todos. Todos que estavam ali, que veio de outras nações, segundo o contexto aqui de Atos, eles viram Jesus ressuscitado e ninguém escreveu. Texto fora de contexto, não é isso que vocês falam? Aonde que medos, persas, cretenses, todos viram Jesus ressuscitado? Todos nós somos testemunhas que Jesus ressuscitou. Ninguém escreveu. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido e derramou. É isso o que vedes e ouvides. Ele está dizendo, o que está acontecendo hoje aqui? Jesus recebeu o Espírito Santo. Mas Jesus não é Deus? Jesus teve que receber o Espírito Santo do próprio Deus? Ó, pra você ver, que pseudagem. Jesus teve que receber o Espírito Santo e derramou sobre eles. É isto o que vedes e ouviste agora. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te-me à minha direita. Aí ele está dizendo que Jesus está no contexto ali, que Jesus está ao lado de Davi. Senta-te à minha direita. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui é um cântico, alguém escrevendo, né?
que o Senhor aqui, o tetagrama, disse a Davi, ao meu Senhor, que aí o outro Senhor é um erro de tradução esse versículo, ok? E aí ele tenta encaixar Jesus nesse versículo. Diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, dizendo que Jesus estava do lado de Davi. Um erro de tradução, quando você vai no hebraico, você translitera ali, é Yahvé falando com o Senhor dele, Davi. Ok? É só você estudar que você sai dessa pseudagem. Agora eu vou para Joel capítulo 2, e como a gente não podemos tirar texto fora de contexto, eu vou trazer para vocês aqui o que se cumpre realmente ali no contexto de Joel 2, que Atos dos Apóstolos, ele tenta encaixar lá que o evento que está acontecendo lá é cumprimento segundo Joel. Olha o que acontece. Ele diz assim, ó, eu vos restituo, Yahvé, os anos que o gafanhoto devorou. Aí vai falar aqui sobre os gafanhotos e tudo mais. Vai dizer que comereis até fartar-vos, louvareis em nome de Yahvé, vosso Deus, que vos tratou de modo maravilhoso. E sabereis que eu estou no meio de Israel. Eu, Yahvé, vosso Deus, e não há outro. Meu povo não se envergonhará mais. Eu trouxe um vídeo aí anterior mostrando que é uma mentira, porque Israel foi opróbrio dos romanos e outros também, outros povos que fizeram Israel passar vergonha. Então, que o meu povo não se envergonhar nunca mais é mentira, ok? Aí vem o contexto que fala lá de Atos. Depois disso, depois do quê? Depois que Israel ser abençoado, no capítulo 2 aqui de Joel, depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pergunto, os ateus receberam o espírito também? Os agnósticos? Todos esses que refutam e discutem aí sobre a Bíblia? Depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões terão sonhos, vossos jovens terão visões. Mesmo sobre os escravos. Opa, agora nós temos um problema aqui, né? Nós temos um grande problema. Se você tentar jogar isso aqui para o futuro, falar que é para hoje, então Deus aqui está colocando que os escravos receberão o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Outra coisa, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é Espírito Santo, tá? Esse nome Espírito Santo, ele é criado posterior, no século IV, tá? É uma invenção do escritor ali, dos pais da igreja, eles criaram essa doutrina do Espírito Santo, tá? No Antigo Testamento não tem essa doutrina de Espírito Santo, tá? Então vamos lá. Então, derramarei sobre os escravos. Escravos? Tem escravos hoje? Porque se tiver escravo aí e você não tiver denunciando, você faz parte desse crime. Se eu ver escravidão hoje, eu vou denunciar. Derramarei sobre os meus escravos e sobre as minhas escravas? Opa, outra coisa, é Deus que está legitimando a escravidão? Por que Deus não liberta os escravos? Por que Deus não liberta os escravos dos seus senhores? Por que Deus passa a mão na cabeça daqueles que escravizam? O sol, colocarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Peraí, onde isso aqui se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos? Colunas de fumaças. Eu aposto com você que algum ateu, algum gnóstico, alguém que está descrente aí, se visse um evento desse aqui, sinais no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, ele ia crer na hora. Ia crer na hora. O sol se transformará em trevas. Ué, você acha que os ateus não iam acreditar nisso? A lua em sangue. Antes que chegue o dia de Yahvé, não é Jesus. Aqui já derruba a doutrina de Jesus. É Yahvé. Grande e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome de Yahvé, não é o nome de Jesus, como eu tinha falado lá no início, será salvo. Porque no Monte Sião haverá salvação. E o Brasil? Não. Não. No Monte Sião haverá salvação. Como Yahvé falou, e em Jerusalém, sobreviventes que Yahvé chama. Tem alguma coisa a ver com o Brasil? Com a Espanha? Com a Itália? Alguma coisa? Não, né? Continuando aqui. Olha o que diz.
Pois que eis que naquele tempo, quando eu mudar o destino de Judá e de Jerusalém, o que tem a ver isso aqui com o Brasil? Você que tenta trazer aqui o Espírito Santo, o Pentecoste, falando que Deus tá falando em língua, essas coisas assim, aonde que é o contexto, qual que é o destino aqui? Judá e Jerusalém. Se você mora no Brasil, você já está fora dessa doutrina. Reuni todas as nações e farei descer do vale de Josafá, e ali entrarei em processo contra elas. Por causa de Israel. É por causa de Jesus? Não, né? Por causa de Israel, meu povo. Então o Brasil é o povo de Jesus, de Deus, de Yahvé? Não. O meu povo é minha herança. Porque os dispersaram entre as nações e repartiram a minha terra. Qual terra? De Israel, Judá e Jerusalém. Lançaram sorte sobre o meu povo. Trocaram jovens por prostitutas, venderam donzelas por vinho e beberam. Mas vós, para quem que está falando aqui? Joel, Tiro, Sidônia. Ué, mas não é Brasil? Não? E todos os distritos da Filisteia, que sois para mim? Quereis vingar-vos de mim? Mas se tirares vingança contra mim, logo farei recair a vingança sobre a vossa cabeça. Aonde está dizendo que esse contexto aqui se cumpriu lá em Jerusalém? Aonde está dizendo aqui línguas estranhas? Onde está dizendo aqui vento impetuoso que iria acontecer? Aonde isso aconteceu? Que o sol se transformou, né, em trevas? Aonde que a lua transformou em sangue? Aonde aconteceu? Porque Pedro fala que o que estava se cumprindo naquele contexto era o que Joel profetizou. Mas essas coisas aconteceram? Aqui, tá falando alguma coisa sobre línguas estranhas? O profeta Joel tá descrevendo línguas estranhas repartidas? E aqui ele retrata que é todos os povos. Os ateus vão receber então o Espírito Santo? Responda essa crente, sem manobras. Agora eu vou para a refutação final, para fechar o caixão do Espírito Santo. A promessa dada ali por Jesus que ia enviar o Espírito Santo. Olha para você ver. Aparição aos discípulos. João capítulo 20. Diz assim, à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, fechadas, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse, a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles. Pedro não estava ali? Não? Soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Ué, mas eles, como é que faz isso? Como que eles recebem o Espírito Santo de novo lá em Atos dos Apóstolos? Então, se Jesus sopra sobre eles e fala para eles, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoades, os pecados se lhes perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, se lhes são retidos. Está dizendo assim, vocês têm poder para perdoar aqueles que pedir perdão para vocês. Não é só Jesus que perdoa pecados? Não. Segundo o contexto aqui, Jesus deu poder para os seus discípulos para perdoar pecados. Outra coisa, só para encerrar aqui. Então, a descida do Espírito Santo ali, em Atos dos Apóstolos, não era cumprimento de Joel? Não, porque Jesus já tinha enviado para os 12 o Espírito Santo. Responda essa crente. Então o Espírito Santo é assim? Envia em João, envia em Atos e vai ficar enviando? É assim que funciona? Então eles receberam 2 manifestações do Espírito Santo? Então, não se cumpriu em Atos, porque João foi escrito antes e eles receberam o Espírito Santo antes. Como pode receber o Espírito Santo de novo? Então, se você falar que Atos do Apóstolo está com a verdade, então João, as próprias falas de Jesus está mentindo. Porque Jesus manda o Espírito Santo para eles. Depois fala que o Espírito Santo seria derramado lá no dia de Pentecoste. Responda sem manobras, crentes, ok? Eu espero que vocês
tema complicado de trazer, porque tem tanta contradição que eu deixei um monte de coisa para trás, tá? Um monte de coisa para trás, ok? Várias passagens em Salmos, tentando colocar Jesus ali em Salmo 40, tentando colocar Jesus em várias passagens ali, eu tive que pular, porque é tanta contradição, é tanta discrepância, é tanta mentira desse livro de Atos do Apóstolo, que fica impossível gravar num vídeo só, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.